ouvinte do Todo Dia Podcast, tudo bem com você, meu caro ouvinte? No podcast de hoje, vamos entrevistar aqui uma pessoa que não pode enxergar. Estamos aqui... Cara, se apresenta aí, não vou... Opa, e aí Wilton, e aí galera, tudo certo? Meu nome é Victor, eu sou deficiente visual. Você já nasceu com deficiência visual ou isso aconteceu? Cara, assim, eu sou deficiente visual há mais ou menos 4 anos e alguns meses. Perdi a minha visão quando eu tinha 13. 13? 13 anos, no final de 2015. Antes de perder a visão, na verdade, eu já era baixa visão. O que isso significa? Eu enxergava, só que era uma visão bem reduzida, mas eu ainda conseguia, com alguma dificuldade, ler, escrever, assistir TV, jogar videogame. Eu conseguia fazer todas essas coisas normalmente, né? Usava um óculos com um grau bem alto, tinha que aproximar o rosto, mas eu conseguia fazer, eu era baixa visão. E aí em 2015, dezembro de 2015, eu perdi ela totalmente. Eu nasci com uma condição que se chama coloboma. O que é isso? Quem nasce com coloboma tem a retina, que é uma membrana... A retina todo mundo tem, né? É uma membrana atrás do seu olho que é responsável por captar a imagem em que o olho recebe do ambiente e levar ao cérebro. E a condição, o coloboma, ela torna essa membrana muito mais frágil ao descolamento, né? Digamos que essa membrana, ela solte do olho. E aí, em 2015, eu bati a cabeça brincando no recreio na escola, cara. Nossa, sério? Sério, dei com a testa num pedaço de madeira que tinha... Era meio que um túnel formado por troncos de árvore, né? E eu dei de testa nesse pedaço de madeira, nesse tronco, e aí a retina descolou, cara. E você ficou hospitalizado depois desse acidente? Não, o que aconteceu? Eu bati a cabeça, a testa, e algum tempo depois eu comecei a ver que eu tava enxergando menos, né? Falei pros meus pais, tô enxergando menos e tal, eles me levaram ao médico, como até às vezes faziam quando eu bati a cabeça, mesmo que não tivesse nenhuma perda de visão, mas para garantir que tivesse tudo certo, porque esse foi um risco que eu corri desde que eu nasci. E então eles sempre me levaram ao médico quando aconteceu alguma coisa. Dessa vez eu tava me enxergando menos, eles me levaram no médico. E aí foi identificada uma hemorragia interna no meu olho que acabou descolando na minha retina. E eu até operei e enxerguei um pouco ainda durante um tempo, mas depois não teve muito como salvar a minha visão. E aí acabei ficando totalmente cego. Então, mas pelo menos você tem uma referência de mundo. Você sabe como são as coisas, né? Você ainda tem guardado na memória como são as formas, as cores? Tenho, né? Eu enxerguei durante 13 anos, então... E hoje eu tenho 17. Então, assim, a maioria da minha vida eu enxerguei. Ainda tenho bastante referência, lembro da aparência dos meus pais, dos amigos que eu conheci enquanto enxergava, das cores, né, das formas. Tenho bastante ainda essa referência quando alguém se descreve pra mim, né, alguém que eu nunca vi na minha vida, nunca enxerguei, né, fala como é a sua própria aparência, eu consigo entender. Tipo, a pessoa fala, eu tenho a pele clara, eu tenho cabelo loiro e olhos azuis. Eu entendo o que é isso, né? Isso é muito mais complicado, por exemplo, quando se fala para uma pessoa que nunca enxergou. Por exemplo, já se perguntou, e se eu dissesse para uma pessoa que nunca enxergou que eu tenho, sei lá, olhos azuis? O que são olhos azuis? O que é azul, né? O que é uma cor? Explica uma cor para uma pessoa que nunca enxergou, aí vai. É um desafio bem complicado. Tu pode explicar de forma técnica, né? Questão física e tal, mas é difícil da pessoa realmente compreender. Vou entrar um pouco em religião, mas é como você tentar explicar o que é Deus, né? Não tem como a gente saber o que é, né? É que, na verdade, cada um tem a sua forma de explicar o que é Deus, né? Enfim, em termos de crença mesmo. Só que é difícil, por exemplo, me descreve a aparência de Deus aí, né? É uma coisa que é complicada, né? A gente tentar descrever alguma coisa que a gente não conhece. E como que foi a sua adaptação? Então, mano, no início é bem complicado mesmo. Quando eu perdi a visão, nos primeiros momentos, eu tinha muito mais dúvidas do que tristezas na minha cabeça, inclusive, porque ao invés de pensar, tipo, nossa, que merda, eu fiquei cego, eu tava tipo, e agora? Eu vou fazer o quê? Né?
Mas aí é nesse momento que a gente começa a procurar instituições, né? Já no primeiro mês, depois que eu perdi a visão, né? Eu perdi a visão em dezembro, então eu ainda tive a sorte de ter as férias de verão daquele ano na escola para conseguir me adaptar um pouco. E, enfim, não foi algo que aconteceu em meio a um ano letivo, que aí seria muito mais complicado. Eu estava de férias e aí aconteceu isso. A primeira coisa que eu fui fazer foi reaprender a andar, a me locomover, né? Eu fiz aulas de orientação e mobilidade, que é basicamente como se usa a bengala. A bengala, aquela guia, talvez você tenha visto alguém usando, ou enfim, para que os cegos consigam se locomover com mais tranquilidade. E essa foi a primeira coisa que eu aprendi a fazer. 6 meses depois, mais ou menos, eu comecei a aprender braille e comecei a aprender a usar as tecnologias, como o computador e o celular, para que eu conseguisse me virar melhor, né? Mas aqueles primeiros 6 meses ali, eles foram bem, bem complicados. Teve uma coisa que eu acabei deixando passar antes, mas pro pessoal que está ouvindo, tudo que eu estou dizendo aqui, que eu vou falar, é a minha experiência. Talvez alguém pense, não, mas eu tenho um colega cego, eu tenho um familiar cego que disse uma coisa diferente do que você está dizendo. É porque cada um tem a sua experiência e cada um tem a sua forma de descrever o mundo como é para si mesmo, né? Então, tudo que eu tô falando aqui, que eu ainda vou falar, é a minha experiência, tá? Uma dúvida que eu sempre tive, eu não sei se é verdade, você pode confirmar pra mim, mas dizem que quando a pessoa perde um dos sentidos, seja a visão, seja a audição, o paladar, alguma coisa assim, os outros sentidos ficam mais aguçados. Isso é verdade? Você sente que você tem se você consegue ouvir muito melhor agora? Você sente que você consegue sentir gosto muito melhor agora? Sua sensibilidade aumentou? Acontece isso mesmo? Então, mano, é um negócio que é bem interessante. Eu não diria que eu ouço melhor. Eu diria que eu presto mais atenção na minha audição. Ou seja, eu não tenho mais que dividir a minha atenção entre a visão e a audição, né? Que são os sentidos que eventualmente a gente mais trabalha quando a gente convive com o ambiente externo, né? Eu tenho só a audição, geralmente, para prestar atenção, e aí parece que a gente presta mais atenção, mas eu não diria, enquanto uma pessoa cega que perdeu a visão ao longo da vida, eu não diria que eu ouço melhor. Não sei o que uma pessoa que nasceu cega vai dizer, né? Porque quando a gente é criança, os nossos sentidos eles se desenvolvem muito, e aí talvez a resposta seja diferente, mas pra mim essa é a minha percepção, que eu realmente presto mais atenção no que eu escuto, mas que eu não escuto melhor. Porque a primeira coisa que vem na minha cabeça é aqueles filmes de ninja, sabe? Que tem aqueles treinamentos que o mestre bota uma faixa no cara e fala, a partir de agora você precisa treinar os seus outros sentidos, você vai ficar 1 mês sem enxergar. Então isso não funciona, é só coisa de filme mesmo. Sim, eu imagino que o cara ficou 1 mês sem enxergar, depois ele tira a venda e ele tá ouvindo 1000 vezes melhor. Não, isso não existe, tá? Mas pelo menos pra mim isso não é realidade. Aí você estraga, cara. Eu queria fazer esse treinamento uma vez na vida pra ver se melhora. O pessoal tem esse tipo de dúvida, assim, né? Porque muitas vezes não querendo descer o cacete na mídia nem nada, mas às vezes nos passam alguns estereótipos errados, né? Mas cegos lutam artes marciais, algumas. Você sabe lutar alguma coisa? Eu não luto nada, mas existem cegos que lutam judô, por exemplo. Sim. Algumas competições de judô possuem atletas cegos participando. Tem uma que outra adaptação, enfim, mas ele tá lá, os cegos estão lá lutando judô com pessoas videntes. Uma pessoa vidente é uma pessoa que enxerga, tá? Não é uma pessoa que prevê o futuro. Mas você pratica algum esporte? Qual o tipo de hobby que você tem? Assim, não pratico nenhum esporte, assim, muito frequentemente, mas eu sei jogar xadrez. E de vez em quando pinta a chance, eu vou em alguma praça jogar um futebol também. Quê? No gol. Só... Então, mano, eu vou explicar os dois, né? O xadrez eu jogo através de um tabuleiro adaptado.
as casas pretas, elas têm uma elevação em relação às brancas. Então, as casas que estão mais acima, elas são pretas. Toda casa tem um buraco para encaixar a pecinha, né? A pecinha tem um pininho e a casinha tem um buraco e aí tu encaixa a peça. As peças pretas também têm um pininho em cima delas, né? Para que elas sejam diferenciadas das peças brancas. E assim a gente joga, né? Aí, óbvio, cada peça tem o seu formato e a gente consegue identificar. Eu já joguei um campeonato tato, uma então. vez, inclusive. É pelo tato, já joguei uma competição contra pessoas que enxergavam, né, uma vez. Então, dá pra jogar tranquilamente. Mas aí, no caso, você tocaria todas as peças e aí você meio que memoriza a posição de cada peça, é isso? A gente pode tocar no tabuleiro, né? A pessoa cega pode tocar no tabuleiro. A pessoa que enxerga não pode. No xadrez, a pessoa que enxerga, se ela toca na peça, ela tem que jogar. A pessoa cega, ela pode tocar no tabuleiro, só que a partir do momento em que ela levanta a peça, ela tem que jogar. Então eu posso tocar no tabuleiro, eu posso, enfim, desenvolver meus cenários ali, o que pode acontecer, o que não pode. E aí eu consigo jogar tranquilamente. Assim, existe uma pequena desvantagem num sentido de que eu demoro mais tempo pra jogar. E algumas competições de xadrez, elas são por tempo, né? A pessoa que fizer a jogada mais rápido acaba ganhando o jogo porque não tem tempo de acabar a partida. E nesse sentido eu acabo tendo um pouco de desvantagem pelo fato de eu ter que tocar todo o tabuleiro, enfim. Mas você deve ter uma memória maravilhosa, não? É uma coisa que a gente treina, tá ligado? Eu sempre, geralmente, por exemplo, é uma coisa que eu costumo fazer bastante na escola, os exercícios de matemática de cabeça, quando é possível, né? Eu não sou nenhum grande gênio, mas eu faço até bastante coisa de cabeça e com o tempo, isso acabou fazendo com que a minha memória ela melhorasse um pouco, e, enfim. A gente acaba meio que, pelo nosso contexto, acaba treinando isso também. Acho que um dos principais estereótipos que deve irritar pessoas como você é que as pessoas devem te tratar muito como um coitadinho, né? Isso é um negócio que te incomoda ou você até leva numa boa? Mano, uma vez eu tava falando com um colega meu que estudou comigo alguns anos atrás. Ele me perguntou, ele chegou em mim assim, a gente não estudava junto fazia muito tempo, e ele chegou em mim e perguntou mais ou menos essas coisas que tá me perguntando, como é que eu perdi a visão e coisas assim, quanto tempo fazia. Daí ele falou, cara, eu tenho dó de ti, mano. E realmente acontece de vez em quando das pessoas terem pena, só que é uma coisa que eu acho... Eu não critico ninguém por pensar da forma como pensa a respeito dos cegos, tá? Porque as pessoas não têm culpa nenhuma de sentir pena ou de, sei lá, achar que o cego é o demolidor ou não sei. Elas nunca foram instruídas a nada, sabe? Muita gente nunca teve contato com cegos, então muitas vezes elas podem pensar que é muito pior do que realmente é. Entendi. Sabe? Então, eu levo a minha condição muito na boa, muito tranquilo. Tô até às vezes fazendo piada com isso, sabe? Eu levo essa minha condição bem na brincadeira, bem tranquilamente. Ninguém precisa sentir pena, eu sou extremamente feliz assim. Então, o pessoal não tem absolutamente nenhum motivo pra se sentir, pra ter pena de mim ou algo assim. Mas te irrita quando você tá atravessando a rua e vem alguém falar, vou te ajudar aqui. Você fala, não, cara, eu tô me virando aqui, sai pra lá. Isso não acontece, não. É que, mano, tipo assim, as pessoas, elas são, muitas vezes, elas te oferecem ajuda e é sempre na melhor das intenções, tá? Quando eu tinha acabado de perder a visão, eu tinha muita vergonha de aceitar ajuda, porque eu pensava, não, eu tô dando trabalho pra pessoa. E aí depois que eu fui perceber que, mano, a pessoa, ela tá me oferecendo ajuda, ela não tem nenhum problema em me ajudar, sabe? Então é sempre bem tranquilo em relação a isso. Mas eu não costumo me irritar, porque eu sei que a pessoa não tá ali por mal, sabe? Ela quer me ajudar e ela tá com uma ótima intenção ali. Mas esse é um sentimento que eu tenho também. Às vezes eu fico com um sentimento de, tipo, a pessoa tá me ajudando em alguma coisa. Eu falo, puta, eu não queria estar incomodando essa pessoa, não queria estar fazendo essa pessoa perder tempo. A gente sente isso às vezes, né? Só que se a pessoa te ofereceu ajuda, é porque ela tem disponibilidade, disposição pra te ajudar, ela quer te ajudar. Então, eu aprendi isso com o tempo, realmente, né? Falando um pouco mais dessa sua interação com as outras pessoas, a gente costuma julgar as pessoas pela aparência, né? O jeito que elas estão vestidas, o jeito que elas se comportam.
você já não pode mais fazer isso. Você acha que isso te Exato. deixou uma pessoa um pouco mais, como eu posso dizer? Isso melhorou a sua relação com as outras pessoas? Cara, esses dias eu conversava com um amigo que usa Tinder, tá ligado? E ele tava me dizendo, mano, no Tinder, a primeira coisa que aparece pra gente dizer se quer ou não ter algo com a pessoa, ou conhecer a pessoa, enfim, é uma foto da pessoa e uma pequena biografia dela. Sim. Então, existe esse padrão de a gente meio que julgar as pessoas pela aparência, sabe? A primeira coisa que tu nota quando tu vê uma pessoa pela primeira vez, antes de falar com ela, é a aparência dela. É normal isso, sabe? É natural. Só que pra mim, a primeira coisa que eu noto na pessoa, obviamente que não pode ser a aparência, então eu acabo notando o jeito como a pessoa fala no início, né? Enfim, os primeiros minutos de conversa, assim, são geralmente os que causam a primeira aparência, sabe? A primeira impressão, perdão. Aham. Então, mas assim, eu sempre achei que tem um ponto bem positivo em não poder saber a aparência das pessoas, porque tu nunca vai, eu vou, sei lá, vou ficar com alguém porque ela é bonita, ou ela é feia, sei lá, não sei, ela tem cabelo comprido, curto. Isso não existe, tá ligado? Pra mim isso basicamente não acontece. Então, tu acaba se inteirando muito mais do jeito da pessoa do que da aparência, sabe? Geralmente as pessoas são muito vaidosas, né? Elas se importam muito com a aparência. Eu sou muito baixo, eu sou muito magro, meu cabelo é de Sim. tal jeito, não sei o quê. Você é uma pessoa que não pode ficar comparando a sua aparência no dia a dia, né? Isso te faz Sim. ter um pouco mais de autoconfiança, se sente melhor consigo mesmo? Não diria que eu me sinto melhor comigo mesmo. É só um fator que eu deixo de ter pra, digamos assim, modelar minha autoconfiança. É um fator a menos, né? Só que eu sempre tive um estilo, assim, muito tranquilo de aparência. Eu nunca fui de pintar o cabelo, nem nada. Eu sempre uso o mesmo tipo de roupa, geralmente, mas mais simples também. Então, desde que eu perdi a visão, eu já enxergava, quando eu enxergava, eu sempre usei esse tipo de roupa, né? Então, eu sei mais ou menos como eu me visto, como eu sou, né? E eu sempre fui muito tranquilo em relação à minha aparência, assim. Muitas vezes, quando compram alguma roupa pra mim, eles sempre me descrevem, essa camiseta é azul, tem essa escrita na frente, ou esse casaco é cinza, ou essa calça é azul escura. Por exemplo, nesse momento, isso é um negócio interessante até, de como eu identifico as minhas roupas. Nesse momento, eu não pedi ajuda pra ninguém pra me vestir, mas eu sei que eu tô usando um casaco cinza e uma calça azul escura. Caramba, como você sabe? É porque assim, as roupas, elas, inclusive no tato, elas são um pouco diferentes. Não é toda calça que é igual. Então, o meu casaco cinza, ele tem uma costura com a marca do casaco no peito, né? E aí quando eu toco nessa marca, eu sei que é esse casaco. Ou quando eu toco nas cordas do capuz, também eu sei que são essas cordas, é esse casaco. A gente identifica muito pelo tato também. Ou pela estampa da camiseta, que dá pra tocar de vez em quando. Aí de repente você acha que tá com uma estampa do Capitão América e na verdade das meninas superpoderosas. Isso acontece também, né? Eu não tenho nem camiseta do Capitão América, nem das meninas superpoderosas pra acontecer isso comigo, né? Mas assim, as minhas camisetas, algumas elas têm uma estampa que dá pra sentir, né, na frente. E quando não tem, eu também não tenho nenhum problema em pedir uma ajuda pra alguém próximo, um familiar, enfim. Entendi. Como que sua família está lidando com isso? Você mora com seu pai, sua mãe, separado? Eu moro com os meus pais. Meus pais e meu irmão. Eles são bem tranquilos, né? Quanto a isso. Sempre me deram muito apoio. Inclusive é uma coisa que nem toda pessoa cega quando perde a visão, ou enfim, mesmo quando nasce cego tem, mas que eu tenho a sorte de ter, é uma família que me apoia, sabe? Isso é uma coisa muito boa, que falam, vai, tu consegue, tu não tem motivos pra não querer isso. Então, eles sempre me apoiaram. Eles sempre disseram assim, tu tem a tua dificuldade, só que ao mesmo tempo tu tem capacidade
fazer tanto quanto as pessoas que enxergam. Tu tem capacidade de entrar na faculdade, se formar, ter um ótimo emprego, sabe? Então eles sempre me apoiaram demais nesse sentido e eu tenho essa sorte. E amigos também? Você tem muitos amigos ou é mais difícil fazer amizade quando você tem uma deficiência? Cara, eu sempre... Quer dizer, sempre não, né? De um tempo pra cá eu tenho sido uma pessoa um pouco mais comunicativa, assim. Mas há um tempo eu era bastante tímido. Até mais ou menos 2018, 2019, sei lá. Eu era bastante tímido. Só que tem muitas amizades que tu acaba fazendo porque as pessoas, elas têm curiosidade em saber como é que é ter uma deficiência e elas vêm te perguntar. E como eu sempre como fui muito tranquilo pra responder, acabo respondendo, acaba conversando e acaba criando uma relação ali, né? Eu já convivi em vários lugares, já estudei em mais de uma escola e eu sempre, por todos os lugares onde eu passei, assim, eu deixo boas amizades, né? Então, é sempre muito interessante. O pessoal vem perguntar, quer saber como é que é, e a gente acaba criando um vínculo, né? Em relação ao Braille, como que faz pra ler aqueles pontinhos, cara? Eu nunca entendi. Então, o Braille é uma combinação de 64 códigos. Na verdade, 64 se tu contar o espaço, né? Que é quando não existe nenhum ponto ali. Mas quando existe, são 63 combinações possíveis, né? Não sei se tu já viu alguma vez as letras em Braille, enfim, até onde tu conhece o Braille, mas cada letra é formada por uma combinação de pontos dentro de uma cela. Uma cela é um espaço de 2 colunas e 3 linhas, ou seja, são 6 pontinhos agrupados em 3 linhas de 2 pontos, sabe? Então são 6 pontinhos. E aí, por exemplo, se tu tem o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3 aparecendo em relevo, tu tem a letra L, tá? É complicado explicar isso sem estar demonstrando com alguma coisa, algum material. Sem tá vendo. Mas, sem tá vendo. Enfim. Inclusive, cara, vou aproveitar o contexto para dizer que não existe absolutamente nenhum problema em usar a palavra ver com uma pessoa cega, tá? Por exemplo, é a mesma coisa que eu te dizer assim, pô, cara, tu viu que invadiram aquela casa? Aí tu fala, eu vi que invadiram. Só que tu não viu a pessoa invadindo a casa, tu só ficou sabendo depois. Então, ver não significa necessariamente enxergar a pessoa fazendo. Ver é, enfim, ter noção do que tá acontecendo, sabe? Entendi. Não é ofensivo, você quer dizer, né? Não é nem um pouco ofensivo, é bem tranquilo, né? Tô acostumado. Inclusive as pessoas já... Acontece de vez em quando a pessoa dizer, tu viu? Aí a pessoa tipo, putz, eu falei viu pra ti, né? Perdão. Mas é bem tranquilo, é muito, muito tranquilo mesmo. Tecnologia, como que funciona pra você usar smartphone? Assistir televisão, eu ouvi falar que cego também assiste televisão, como é que funciona isso? Então, cara, eu não sou muito de assistir televisão, não é um costume que eu tenho, mas em relação ao computador e ao celular, a gente usa uma coisa que se chama leitora de tela. Ele transcreve tudo que tá na tela em voz, basicamente isso, tá? Tu vai navegando pelos aplicativos ou pelos itens, né? Por exemplo, no Twitter, tu vai navegando pelo tweet e ele fala o autor do tweet, o usuário, o que ele escreveu, há quanto tempo foi, o número de respostas, retweets e curtidas. Aí quando não tem alguma dessas coisas, ele só não fala, né? Mas ele sempre descreve em tudo que tá ali, ele transforma em imagem. Entendi. Então fica aquela voz robótica te dizendo o que tá aparecendo na tela, é isso? Isso. Pra, por exemplo, mandar uma mensagem, é por voz também. Você dita e ele escreve o que você falou, é isso? Isso. Eu digito, por exemplo, bom dia, vírgula, como você está?
interrogação. Aí ele escreve, bom dia, como você está? E manda pra pessoa. Quer dizer, eu mando, né? Mas ele escreve, eu uso o teclado de voz. Eu posso digitar também. Pode digitar? Mas é uma coisa que... Eu posso digitar, mas é uma coisa que custa um pouco mais de tempo. Porque digitar no teclado seria como navegar por qualquer outro aplicativo. Eu tenho que encontrar a letra e clicar 2 vezes para ela digitar. Então, fazer isso com cada letra no bom dia, como você está, complicado. Me custa um pouco de tempo. Sim. Então eu sempre ou falo pro teclado escrever ou mando áudio, que é o que eu geralmente costumo fazer. Entendi. Interessante. Eu só mando mensagem escrita quando é realmente, por exemplo, sei lá, bom dia, tudo bem, tudo certo, sabe? Essas frases menores assim que um áudio de 1 segundo não compensava. E talvez a coisa mais importante de um smartphone é receber notificação, né? E você precisa ver aquela notificaçãozinha dizendo, tal pessoa te mandou mensagem, tal pessoa te ligou. Como que você faz pra interagir com isso? A notificação, ela aparece. E ele fala, tipo, WhatsApp, há 2 horas, Wilton, oi. Então depois de um tempo ele repete a notificação? Quando a notificação, quando eu tô fazendo alguma coisa e chega a notificação, ele fala a notificação e depois eu posso ir na central de notificações ali do aparelho e ver a notificação de novo, né? Aí ele vai, é uma interação bem tranquila também. E em relação à TV, você disse que não assiste, mas como que as pessoas assistem TV? É que depende muito, sabe? Mas, por exemplo, assistir um noticiário é bem tranquilo, não costuma ter muita questão visual no noticiário. Geralmente é bem tranquilo, porque o que tá ali, o que é o foco é a informação que está sendo passada. Então a gente consegue pegar a informação que está sendo passada, sabe? Eu não costumo ver muita TV por falta de costume mesmo, sabe? Mas é bem tranquilo. Filme, essas coisas, você gosta? Você curte um filme da Marvel, alguma coisa assim? Eu não sou muito de filme, cara. Eu não tenho muito costume de assistir. Mas, por exemplo, pra trocar de canal, o controle da TV, assim como qualquer teclado, né, de números, né? Inclusive, se tu for ver no teclado numérico do teu computador, o 5, a tecla 5, tem um relevo embaixo do número. Uhum. Não sei se tu já reparou nisso. Já reparei. Isso serve não só para cegos, mas para as pessoas conseguirem digitar, tendo uma referência, sem precisar estar olhando pro teclado. Então, no controle da TV, tu encontra o 5, tu sabe que do lado tá o 4, em cima do 4 tem o 1, embaixo do 5 tem o 8, e à direita do 8 tem o 9. Então, tu consegue se basear bastante por isso. Inclusive, no teclado do computador, né, as letras que têm esse relevo são o F e o J. Geralmente o que se faz é colocar os dedos indicadores, o esquerdo no F e o direito no J, e com os outros dedos tu vai navegando pelo resto do teclado. Entendi. Então é pra isso que serve essas bolinhas aqui? Isso, exatamente. É pra conseguir digitar sem enxergar. Uma referência, né? Exato. Tu não necessariamente tem que ser cego pra usar aquilo, né? Tu pode estar olhando pra tela do computador e tá usando o F e o J de referência. Outra coisa também que eu vi, não sei se você pode me confirmar, é verdade que cego não chora? Depende muito, eu acho, talvez aconteça em algum caso. Não é o meu caso, eu tenho a capacidade de chorar. Não sei, cara, eu nunca tinha ouvido falar nisso, sinceramente, que cego não chorava. Pra mim é novidade. Tava mas pesquisando e falaram que por conta da condição, né, você não consegue produzir lágrima e mesmo que você esteja muito triste, não sai o líquido. Mas quem sabe tem alguma condição que seja isso, mas eu tenho a capacidade de chorar. Pra mim, acontece. Conta pra gente aí, alguma coisa que já te fez chorar.
Mano, eu não sou uma pessoa de me emocionar muito, sabe? Eu não tenho o costume de chorar, mas quando eu perdi a visão, foi inevitável, né? Você já pensou alguma vez, tipo, cara, não tem como continuar com isso aqui, vou desistir de tudo? Ou você sempre conseguiu manter a postura? Não, nunca pensei em nada do tipo, né? Eu sempre fui bem tranquilo em termos de, tipo, não, eu consigo, eu tô vivendo. Até porque eu tenho uma vida, óbvio que dentro das devidas condições, normal. Eu vou pra escola, eu estudo numa turma com pessoas que enxergam, sabe? Eu sou uma pessoa que eu vivo a mesma vida que tu vive e que as pessoas que estão ouvindo isso aqui vivem. Eu uso o WhatsApp, eu uso o Twitter, uso o YouTube, mexo no celular tranquilamente, sabe? Gosto muito de futebol, acompanho demais, então realmente é uma coisa que eu nunca pensei em fazer porque eu me sinto muito incluído na vida, assim, eu faço tudo quase tudo, que pessoas que enxergam conseguem fazer e pra mim sempre foi bem tranquilo. Partindo desse princípio, você tem algum ídolo, algum cara que você admira, que você sabe que ele é cego também, você fala, puta, esse cara é cego, esse cara é foda. Sei lá, um Ray Charles, aquele outro comediante lá, não sei. Você tem algum ídolo? O Demolidor mesmo? O Demolidor. Mano, eu costumo sempre pensar nas pessoas cegas com quem eu convivi, tá? Então, teve o meu professor de informática, que me ensinou informática, que é cego, né? E quando eu comecei a ter aula com ele, ele namorava uma menina também cega e tava começando o trabalho dele. Hoje, 3 anos depois, o cara vai ser pai e é casado. Caramba! Então, conseguiu achar o clitóris. Pois então, né? Aparentemente sim. E hoje esse cara vai ser pai, sabe? Então é sempre muito interessante a gente ver que pessoas cegas do teu ambiente, que convivem contigo, estão conseguindo levar da mesma forma que tu consegue, e isso sempre te anima bastante, sabe? A pensar, não, olha quanta gente tem aqui, né? Tem o presidente da associação onde eu aprendi Braille e informática, ele é cego, formado em matemática, mano. Esse cara é um cara que eu posso dizer que ele é muito foda. Muito gênio, né? Tá ligado? Ele é professor de matemática, ele não enxerga. Deve ter uma memória. Não, com certeza. O cara é muito bom. Inclusive, ele me deu uma força bem grande, assim, pra quando eu perdi a visão, como é que eu ia fazer pra aprender matemática. Eu gosto bastante de matemática, inclusive. Mas não sei se é uma coisa que eu faria pra vida, mas eu gosto bastante. E é sempre muito legal ver o cara sem enxergar dando aula de matemática, sabe? Entendi. A princípio se usa muito quadro e tal. Você tem algum sonho? Alguma coisa que você quer pra sua vida? Cara, assim, em termos mais gerais, é fazer uma faculdade, ter uma família, sabe? Enfim. Puta, você quer casar e ter filho? Eu gostaria, mano, eu gostaria. Em 2020? Em pleno século XXI. Exato. Não, mas é uma coisa que eu gostaria, assim, mano. Entendi. Mas em relação ao profissional, tem alguma carreira que você quer seguir? Nada muito específico. Eu acho que eu vou fazer alguma coisa na área das humanas, assim, mas nada muito... Entendi. Você tá mexendo no celular que tá fazendo barulho. Opa, perdão. Acho que eu tava... Tá. Parou o barulho? Tá nervoso? Nervoso? Não, eu tô... Assim, confesso que eu nunca falei pra um podcast, tá? Nunca fui entrevistado como tá acontecendo, mas eu tô até bem acostumado a falar em público e tal. Costumo ser bem tranquilo, assim. Beleza. Tá. Parou o barulho? Eu acho que... Agora parou. Tá, então tá. Outra coisa, como o nome do podcast é Perspectivas e você Sim. enxerga o mundo de um jeito diferente, eu queria saber assim, Sim. Como que é o seu dia a dia, como que é a sua perspectiva de mundo, como que você enxerga as pessoas, as interações, a cidade, a rua, as coisas que você come, as coisas que você faz, como que você vê o mundo, cara? A gente acaba usando muito os outros sentidos, né? Então, tem muita coisa que a gente acaba percebendo pela audição, pelo tato. Não sei se tu já chegou a perceber alguma vez, mas, por exemplo, eu sem enxergar, eu consigo ver
eu consigo perceber se uma sala de aula tá vazia ou cheia. Sério? Como isso? Eu chego na sala, bato algumas palmas, se dá eco ela tá vazia, se não dá eco ela tá cheia. Geralmente costuma funcionar assim. Ou muitas vezes pela percepção também. Isso é interessante que tu costuma perceber quando tu tá num lugar um pouco mais fechado, né? Ou, tipo, a tua sensação, mesmo sem ouvir nada e sem enxergar nada, quando tu tá na rua e quando tu tá, sei lá, no banheiro, que costuma ser um lugar pequeno, tu entende que tu tá num ambiente diferente só por estar ali. Tu entende que existem coisas próximas. Isso é o que a gente chama de percepção. E a gente nós cegos, a gente acaba usando bastante. Entendi. Você falou de banheiro aí, pera, só um pouquinho. Como que você... Eu posso te confessar uma coisa, mano? Diga. Eu já esperava. Claro. Essa é a dúvida de todo mundo. Essa é a pergunta de R$1 milhão. Eu vou sanar a dúvida da nação brasileira agora. Então, geralmente a gente consegue sentir pela textura, tá ligado? Quê? Você toca? Não, calma aí. Isso ficou muito mais explicado. Tu pega o papel higiênico, enfim. Só que tu consegue sentir quando tu tá passando ali que tá, se tá um pouco mais áspero, é porque, digamos assim, tu acabou o que tu tinha que fazer ali. Tu acabou de se limpar. Geralmente, quando tu sente que tem alguma coisa ali ainda, enfim, a textura consegue te dar uma noção de como é que tu tá, como é que tá a tua situação ali, sabe? Pô, mas é importante ver, porque pela cor, pelo aspecto, você sabe se tem alguma coisa de errado com você, né? Então, essa parte eu nunca... Isso é uma coisa que acaba não acontecendo comigo, né? Eu nunca olhei pra privada e pensei, não, tem algo de errado ali, sabe? Tá com sangue, sei lá. Não, eu não consigo ter essa noção. Mas a parte de me limpar, a gente consegue... Mas pra garantir, a gente toma um banho depois, né? Não tem nada de errado também. A gente toma um banho e garante que tá tudo tranquilo. Pô, se você morasse no Japão, seria uma maravilha, que aqui tem aquele negócio que lava a bunda. Seria maravilhoso, cara. Ah, pode crer, sim. Aí é outro patamar. É, aquele jato de água quente, lava o negócio, sim. Acabou. Mas pra mijar, cara, como que você mira? Então, mano, a gente senta no vaso. É basicamente isso. Ah, igual mulher? Exatamente. Cuidado com o comentário, hein, mano. Quê? Cuidado com o comentário. Não, o podcast é fechado, aqui não vai ter treta, não. Aqui é de boa, aqui pode falar tudo. Então beleza. Não, mas a gente senta no vaso, sim. Porque, mano, a gente... Sei lá, eu não conheço nenhum cego que tenha masculinidade frágil, ou sei lá, e que fala, não, eu não sento no vaso. Sabe? Comigo isso não acontece, mas... geralmente, no banheiro público, daí o negócio já fica um pouco diferente, né? Ah, sim. Porque, pô, daí... Mas aí você pode, assim. Se você errar a mira lá, beleza. Lá é de boa. Não, geralmente eu procuro entender o tamanho da privada e coisas assim, e aí ver, não, aqui tá tranquilo, aqui eu posso mijar tranquilo. Acaba acontecendo às vezes em banheiro público de a gente fazer fora, mas tipo, não é culpa nossa, vai. E qual a sua opinião das pessoas que têm tudo na vida, a pessoa enxerga, anda, tem vida 100% saudável, tem uma boa família, etc., e se sente um merda, reclama da vida, reclama de todo mundo, quer se matar, não sei o quê? O que você acha desse tipo de pessoa? Qual é o seu julgamento? Cara, é que é muito específico pra cada pessoa, sabe? A pessoa... Porque a gente tem absoluta certeza que se a pessoa ela passa por um momento de depressão, uma coisa assim, não é escolha dela, sabe? E eu não posso dizer, essa pessoa tem tudo, ela não pode se sentir triste, ela tem que viver feliz 100% do tempo. Todos nós temos dias ruins, todos nós passamos por momentos difíceis, então eu acho que não é a pessoa ter esse tipo de estilo de vida, ter tudo, ser uma pessoa financeiramente bem, ter uma ótima família, mas ter algum problema,
emocional, não é culpa dela. Ela não, tipo, eu não posso dizer, cara, olha só, tu tem tudo, só que tu tem depressão, mano. Que porra é essa? Tu não pode reclamar. Eu não posso dizer isso, porque não é culpa da pessoa, sabe? É uma coisa que é muito individual de cada um, assim. Digamos que, sei lá, desce um anjo do céu, alguma coisa assim, um gnomo e fala pra você, eu vou te devolver a visão por um dia pra você fazer o que você quiser. O que você faria? Cara, assim, a gente tem bastante curiosidade de saber como é que são as pessoas com quem a gente convive, sabe? Mas eu acho que eu faria algumas coisas que eu geralmente fazia quando eu enxergava, sei lá, jogar uma bola, jogar um futebol enxergando, sabe? Jogar um videogame, essas coisas assim que eu costumava fazer quando eu enxergava, que eu sinto bastante saudade. Bater palma pro nascer do sol? Olhar, ver o nascer do sol, ver o pôr do sol, enfim, né? Essas coisas que... Cara, eu tenho bastante curiosidade, mais ou menos, em saber como é que eu tô, digamos assim, porque eu não enxergo já fazem mais de 4 anos, e a minha aparência, a princípio, deve ter mudado um pouco, né? Então, eu acho que eu chegaria e me olharia no espelho antes de qualquer coisa, mas pra garantir que, mano, é verdade, olha só, eu tô enxergando mesmo. Mas eu acho que, enfim, eu teria, digamos assim, um dia que a princípio seria normal pra mim sem enxergar, eu teria esse dia enxergando. Até porque em um dia tu faz pouca coisa, né? Mas... um dia, 24 horas pra você ver coisas. Sim, não tem como tu ir muito longe em 24 horas, né? Mas assim, eu aproveitaria essas minhas 24 horas pra ter bastante noção do contexto que hoje eu vivo e coisas assim, sabe? Mano, é que assim, eu tenho noção mais ou menos de como é meu quarto, sabe? Então, eu acho que eu só teria uma outra perspectiva de como ele é. Eu teria o contato com as coisas que tem aqui de uma outra forma, que era enxergando. Então, eu ficaria feliz de ver como ele é, mas não sei se eu chegaria a chorar, tipo, caralho, é meu quarto, mano. Minha cama. É aqui que eu durmo todos os dias. Tá ligado? Então, eu acho que é isso, cara. Você não viaja, você não costuma viajar com a sua família, alguma coisa assim, né? Não costumo ir pra muito longe, não. A gente não viaja muito. Mas, opa, pera. Não, acho que fez um barulho aqui ou não? Não, só tem um cachorro aí latindo que nem louco. Perdão, meu cachorro, eu não sei, cara. Ele é daqueles que é um guia ou não? Não, é meu cachorro, o nosso cachorro da família aqui. Entendi. Mas... Tá. Porque eu... Pode repetir a pergunta, mano, perdão. Não, como que é viajar pra você? Porque o gostoso de viajar é de você ver coisas diferentes, né? Cara, eu depois que eu perdi a visão, eu não viajei muito, mas... Eu acho que é muito interessante a gente perceber as atitudes das pessoas que moram e que convivem naquele lugar. Exatamente. Eu acho que é um negócio bem interessante. O contexto daquelas pessoas, o que elas fazem todos os dias, conversar bastante com quem mora lá. Enfim, tentar conhecer o lugar, não visualmente, mas o lugar enquanto um ambiente, enquanto a cultura daquele lugar, sabe? Uhum. Acho que o mais importante de se viajar é de conhecer as pessoas do lugar, né? Não os lugares em si, né? Até porque, por exemplo, sei lá, tu tá no Rio de Janeiro e tem o Cristo Redentor lá. Tu vê, tipo, aquela estátua é um ponto turístico mundial, todo mundo vai pra conhecer, enfim. Só que o Rio de Janeiro não é só o Cristo Redentor. É um ponto turístico bonito, que deixa a cidade mais bonita, com certeza. Mas o Rio de Janeiro tem muito mais a oferecer a um turista do que só a estátua do Cristo Redentor ou o Pão de Açúcar, sabe? Então, realmente a gente tenta ter uma outra perspectiva do ambiente que a gente tá quando a gente tá viajando. Entendi. A sua percepção de bonito e feio mudou? Assim, acho que, sei lá, em termos de aparência, ela meio que deixou de existir. Essa pessoa é uma pessoa bonita, sabe? Não, essa percepção ela meio que acaba ela deixou de existir. Só que eu imagino que, voltando àquela pergunta que tu fez, se eu tivesse a chance de enxergar, eu acharia as mesmas pessoas, o mesmo tipo de pessoa bonito, ou sei lá. Será? Não sei, na real não sei, né? Porque depende muito.
Entendi. Porque teve É uma um. pergunta, Hã? é uma pergunta muito hipotética, né? É complicado a gente responder muito de forma muito concreta, assim. Porque teve até um filme que eu assisti, acho que o nome do filme é Corra, alguma coisa assim. E tem um personagem que é cego, né? E aí perguntaram pra ele como que... Ele gosta de artes, né? Artes visuais. Aí perguntam pra ele, como que você faz pra ver essa arte, essa obra de arte? Ele falou, tal pessoa descreve pra mim e eu consigo sentir o que o autor tentou passar com isso, né? Não sei se você tem disso também. Sim. Eu não sou uma pessoa muito das artes, né? Apesar de ter alguns amigos que desenham e tal, mas eu não sou uma pessoa que tem muito contato com artes. Acho que... Mas é interessante, cara. Mas existem muitas obras de arte que são táteis, inclusive, né? Que tu pode tocar. Não sabia, não? Elas são feitas pra isso, né? Pra serem tocadas. E aí é mais interessante. Só que quadros, por exemplo, nunca tive muito contato e agora se tornou ainda mais complicado de ter esse contato. Eu imagino que esse cara tenha uma certa razão, sabe? Ele realmente fala uma coisa que é interessante. Se tu descreve um desenho, é interessante de saber o que a pessoa tentou passar com aquilo. Apesar de não ter muito conhecimento sobre símbolos nos desenhos, e se o cara desenha isso, geralmente significa isso. Esse autor, ele se expressa de tal forma, sabe? Então, esse conhecimento eu não tenho muito, mas é interessante saber disso, inclusive. Cara, uma última pergunta aqui. Já tá quase encerrando o tempo. Sim. Pô, esqueci a pergunta, peraí. Tá. Antes de você perder a visão, tem alguma memória que você guardou assim? É um negócio que, sei lá, você tá meio triste, tá meio desanimado e você lembra dessa coisa que você viu antes de perder a visão? Isso te alegra? Tem alguma memória que é muito marcante pra você? Cara, em termos de memória visual, assim, sei lá, coisas que eu lembro com bastante clareza. Da minha família, né, da aparência dos meus pais, da aparência do meu irmão, de alguns anos atrás, né? O meu irmão também cresceu um pouco, então a princípio mudou um pouco a aparência do cara, né? Mas eu lembro de como era a aparência da minha família alguns anos atrás, essas coisas da escola onde eu estudava na época, são coisas que eu lembro com bastante clareza, sabe? E que elas são bem, bem importantes pra mim, assim. Deixa um recado final aí, se você quiser fazer também um merchan, algum e-mail que você quer compartilhar para as pessoas falarem com você, algum site que você tiver, o blog, pode falar aí. Não, então, eu tenho, assim, o único lugar onde eu tenho pra falar um pouco sobre essa questão da deficiência visual mesmo, eu uso o Twitter, né? Então, se o pessoal quiser... Ele é um Twitter pessoal, né? Então eu não falo só disso, né? Eventualmente a gente reclama da vida também, enfim, mas... Boa! Enfim, normal. O que você costuma reclamar da vida? Cara, nada muito específico, assim, sabe? Só... enfim, coisa de Twitter mesmo. Tipo, não, fala aí. Big Brother? Não, eu não assisto Big Brother. Eu reclamo quando o Grêmio joga mal, né? Meu time. Você é gremista? Eu sou gremista. Nossa, coitado desse cara. Mas, bom, aí tá de sacanagem, né, mano? O bom é que você não pode ver seu time jogar, né? Se eu fosse colorado ainda, eu podia dizer, ainda bem que eu não consigo ver o time jogar, mas sendo gremista eu não posso dizer isso, não. Entendi. Tri da América e tal, né? Maior do Sul. Tá, mas peraí. Não, mas deve ser muito... Você não acompanha jogo pela televisão, você acompanha pelo rádio, né? Porque acompanhar pelo rádio deve ser maravilhoso, né? Mano, o rádio é muito interessante, porque todas as pessoas, enxergando elas ou não, que estão ouvindo o jogo pelo rádio, elas estão na mesma situação. Elas estão só ouvindo o jogo. Então o narrador, ele tem que ser bem descritivo. E isso acaba facilitando bastante, sabe? Isso mexe muito mais com a sua emoção, né? Porque às vezes o cara fala, e o cara chutou no meio da área e fez o gol. Aí você imagina toda uma cena linda, maravilhosa. Às vezes nem foi tudo isso, né? A gente sempre imagina, assim. O narrador do rádio, ele tem um costume de exagerar bastante. Então, Exato. O cara chuta a bola lá na casa do caralho e o narrador, a bola passa raspando a trave, sabe? Passou longe, pô. Passou longe, mas pra ti a bola passou raspando a trave mesmo.
Sim, o goleiro nem pulou na bola de tão longe que Não, o foi. goleiro nem pulou, a bola foi lá longe, na lua. E só que você tá imaginando que ela passou raspando na trave que o goleiro ficou com muito medo de levar o gol. Só faltou você falar o seu arroba do Twitter aí. Ah, é verdade. @VLucena04. O V e o L maiúsculos. VLucena04. Então, sei lá, quem quiser me seguir aí, trocar uma ideia, tô aqui. V. Lucena, o Demolidor. O homem O sem Demolidor. medo. Então, beleza, cara. Muito obrigado por participar aí do Perspectivas. E, de repente, a Eu que galera... agradeço aí, mano. Não podia deixar de agradecer o Eduardo, que fez toda a mão pra eu estar aqui, né? É isso aí, o pessoal achar interessante, deixa as perguntas aí nos comentários. Se aceitar, você participa mais uma vez e responde só a pergunta dos ouvintes, pode ser? Claro, eu posso inclusive responder com a minha conta no YouTube, posso responder alguns comentários ali. Então tá, cara, muito obrigado. É isso aí, mano. Valeu. Qualquer coisa, só dá um grito aí. Um abraço, cara. 1, 2, 3, 4.